Olá, turma. Bom dia a todos. Nessa aula de sistema de banco de dados, eu vou apresentar para vocês a lista de softwares que vamos utilizar ao longo aqui da disciplina. Então, basicamente, essa aula será um tutorial de instalação e configuração dos principais softwares que vamos utilizar ao longo da nossa disciplina de sistemas de banco de dados, ok? Muito bem, turma. Então, eu passei por e-mail, né, para todos, uma lista de softwares para vocês baixarem. Acredito eu que a maior dúvida, talvez, na questão de qual link clicar para efetuar o download dos softwares, provavelmente foi a questão do PHP, né? Qual desses links aqui, que pode ser um pouco confuso para quem está começando nessa área de desenvolvimento web, qual versão do PHP, né, que tem várias versões. Bom, vamos utilizar a versão mais atual do PHP, que acabou de ser lançada, a versão 8 do PHP, mais especificamente a versão 8.0.2. E claro que o que gera bastante dúvida é se vocês vão baixar essa non-thread safe ou a thread safe. Então esses dois arquivos aqui vão funcionar em softwares diferentes, em softwares que são o seu software servidor. No nosso caso, nós vamos utilizar o servidor Apache. Então, para utilizar o servidor Apache, nós vamos ter que baixar essa versão, a Thread Safe. Vocês vão clicar no zip, não vão baixar debug pack, nada de esses outros downloads aqui, ok? Apenas o zip, vocês vão baixar esse zip, o x64, obviamente, se, né, o sistema de vocês for 64. Se não, vocês vão baixar a versão x86, que é de 32 bits. Certo? Muito bem. Caso tenham dúvida, né, de qual versão baixar, eu vou abrir aqui. Vamos abrir aqui sistema. Então, aqui em sistema, existem várias formas de verificar isso, mas uma forma mais rápida é vocês buscarem por sistema, abrir esse software aqui e em tipo de sistema vai estar descrito se o seu sistema operacional ele está com 64 bits, né? Baseado em processador x64, enfim. Ou se vai estar 32 bits x86. Então verifiquem isso, né? Por favor. E dessa forma, clicando aqui no zip, vocês vão fazer o download. Ok. Bom, uma outra dúvida que eu acredito que possa ter ficado é qual versão do MySQL baixar. Lembrando que a versão do MySQL Community Server, né? Essa versão aqui, se vocês clicarem no link que eu enviei, né, downloads/MySQL, nessa página, alguns podem ter clicado nesse zip, né? Ter baixado esse zip aqui ou esse zip de baixo. Então isso aqui às vezes confunde. Vocês vão baixar não esse zip, mas vocês vão baixar o instalador MSI do Windows, obviamente. Quem estiver utilizando o Windows, aí em Linux é diferente, mas como ninguém na disciplina solicitou, né? Está usando, todo mundo está usando o Windows, então
vamos utilizar o Windows como base aqui na nossa disciplina. Não dá tempo de eu mostrar as duas, né? As duas formas de fazer. No Windows e também não tem ninguém com Linux. Caso alguém tenha Linux, queira aprender, pode me procurar depois. Muito bem. Então vocês vão clicar nesse link aqui, né? Ir para a página de download. E aí vocês vão baixar esse segundo aqui, ó, mais ou menos 422 MB, mas vai ser mais de 400 MB, né, dependendo da versão, né, do MySQL. Então, na disciplina, vamos utilizar a versão 8.0.23, ok? Que é a versão mais nova, né, a mais nova, estável. Então, vamos utilizar essa versão. Clique em download, pronto. Muito bem. Então, turma, aqui eu tenho os principais softwares que vamos utilizar aqui na disciplina. Claro que podem ter outros depois, mas inicialmente serão esses aqui que vocês já têm que instalar. Obviamente que além destes, eu recomendo também você utilizar o Notepad++, ok? Eu vou pegar o link aqui. Bom, então, turma, continuando, como software opcional para... É claro que vocês poderiam usar blocos de notas para tudo, mas eu não recomendo fazer isso, né? Existem diversos editores que são uns com mais ferramentas que outros, uns mais leves que outros, enfim. Para a disciplina aqui eu recomendo ou o Notepad++ ou o Sublime. Esses dois softwares aqui, eles vão nos ajudar a visualizar o código de forma melhor e tem diversas ferramentas que vão nos auxiliar também no desenvolvimento, no desempenho, na eficiência da nossa programação. Então, vale muito a pena. Claro que quem quiser apenas usar o bloco de notas pode, mas eu não recomendo de forma alguma isso. Então, no mínimo, instalar aqui o Notepad. Existem diversas outras. Pode baixar o Eclipse, o NetBeans, o Visual Studio, ok. Pode baixar a IDE que vocês, o ambiente de desenvolvimento integrado que vocês mais tenham interesse ou vontade de aprender ou que já saibam, ok? E talvez até já esteja instalado algum desses ambientes. Muito bem. Bom, mas no mínimo, baixar aqui o Notepad++, ok? Então, o Notepad++, a instalação dele é bem tranquila, tanto dele quanto do Sublime, então não tem problema. Não vou entrar em detalhes aqui, né? Se alguém tiver dúvida, me procure. Mas eu acredito que são softwares bem tranquilos de efetuar a instalação. Bom, então aqui eu fiz estou fazendo aqui, né, uma listinha com os principais e os softwares e os opcionais, né? É o Notepad++, o Sublime, então podem usar qualquer um dos dois ou até os dois. Okay? Podem baixar os dois também, quem quiser. Isso aqui é para a gente visualizar e editar o código de forma bem melhor. Bom, turma, então voltando aqui na instalação, o primeiro software que vocês vão instalar é um pacote de software, na realidade, vocês vão extrair, que é o Visual C++, os pacotes do Visual C++, né? Vocês verão que existe aqui diversos arquivos .exe e .bat. Lembrando que se não estiver aparecendo a extensão no final dos arquivos, é porque o Windows, por padrão, ele
não vem com isso aqui habilitado. Então, o que vocês podem fazer? Vem aqui em exibir, opções, modo de exibição. Existem diversas formas de chegar aqui, tá? São opções de pasta do Windows. Então aqui vocês vão desmarcar essa opção. Ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos. Então, desmarque isso, desmarque, aplica, ok? Que vai aparecer todas as extensões de cada arquivo. Isso é extremamente importante para a gente da programação, para a gente que está programando aqui, desenvolvendo. Muito bem. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar com o botão direito nesse arquivo .bat, install all.bat e executar como administrador. Bom, no meu caso, eu já instalei. Então, ele simplesmente vai falar que o que já foi instalado, ele vai dar aquele erro, o que não foi, ele vai acabar instalando. Ou ele vai instalar, ou ele vai atualizar. No caso, já tinha alguns, ele acaba instalando ou sobrescrevendo, enfim. Bom, mas o caso de vocês não vai dar aquele, provavelmente não vai dar aquele erro inicial, a menos que já tenham instalado. Mas não é bem um erro, é só um alerta, na verdade. Bom, então podem fazer isso que tudo será instalado, ok? Quem quiser instalar apenas a versão mais atual, né? Pode instalar apenas esses dois aqui, clicando direto, sem problema. Depois é sempre bom dar uma... Né? Eu já tô com tudo atualizado, na verdade. Então, basicamente, ele sobrescreveu, né? Mas depois é bom dar uma ida lá no Windows Update e dar uma verificada se está tudo atualizado. Eu já fiz isso. Então, só vou dar uma pausa aqui só para verificar novamente. Muito bem. Então, já verifiquei, já estou totalmente atualizado com o Windows Update. Bom, então, turma, tendo instalado os pacotes do Visual C++, eu vou agora instalar o Apache Launch, que vai ser o nosso servidor, certo? O nosso servidor. Então, eu vou descompactar o Apache. Eu vou pegar essa pasta Apache 2.4, vou recortar. Eu vou colocá-la no C2 pontos. Eu vou colocar a pasta aqui. Tem até a antiga aqui, ok? Bom, então a estrutura de pastas no computador de vocês deve ser da seguinte forma: C2 pontos barra Apache 2.4, ok? E os arquivos já devem estar aqui. Cuidado para não colocar uma pasta dentro de outra, então ficar alguma coisa do tipo, por exemplo, Apache barra Apache 2.4. Então, muito cuidado com isso, né? Então, é apenas Apache e Apache 2.4, ok? É apenas, na verdade, C2 pontos, Apache 2.4 e os arquivos do Apache 2.4 já direto aqui. Os arquivos tem pasta, tem alguns arquivos TXT, ok? Bom, mas a gente não instalou ele ainda. Nós vamos instalar ele como serviço do Windows, na verdade. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui cmd, no prompt de comando, eu vou executar como administrador. Muito bem. Então,
eu vou executar alguns comandos aqui, né? No prompt de comando. CD barra. Então, com CD barra, eu saio de toda a estrutura de pastas que eu me encontro atualmente, né? De acordo com a configuração do seu Windows, enfim. Então, eu estou aqui em C2 pontos. Veja que se eu der um comando, por exemplo, dir, eu listo as pastas, né? Os arquivos e diretórios atuais. Então, vejo que tem uma parte 2.4 aqui, eu vou entrar. Vocês podem começar a digitar e dar um tab e ele completa, né? Ou ele completa, ou ele vai circulando por por várias palavras de diretório, né? Ou arquivo. Muito bem, então eu entro em Apache. Dentro de Apache, como vocês podem ver, tem essa estrutura de diretórios e arquivos. Eu vou entrar agora em bin. Vou listar os arquivos que estão lá dentro, né? Existem vários arquivos lá dentro, como visto aqui, né? Bom, então nesse momento eu vou mandar executar esse arquivo httpd.exe -k install. Então, executando esse programinha exe com esses parâmetros aqui, ele vai instalar o nosso Apache, né, como serviço do Windows. Só que antes de eu executar isso daqui, antes de eu clicar em Enter, o que eu vou fazer? Em htdocs, em conf, tem um arquivo aqui httpd.conf. Eu vou abrir ele. Na verdade, eu vou mandar trocar isso aqui do bloco de notas para o Notepad, né? Eu vou abrir ele no Notepad. Bom, esse aqui é um arquivo de configuração, né, do Apache. Onde tiver esse hashtag, esse jogo da velha aqui, são comentários, né? Não fazem diferença. Bom, então eu quero que vocês alterem. Aqui a porta, né? A porta padrão. Pode deixar 80 mesmo. Bom, em server name, como a gente vai estar em localhost, eu gosto já de alterar isso daqui para localhost 2.80. Ok? Então, server name, localhost 2.80. Salva. Além disso, eu gosto de fazer de uma vez uma outra configuração, que é essa aqui, ó. Director Index. Os arquivos que inicialmente ele vai tentar acessar em cada pasta do seu servidor. Bom, eu gosto de deixar index.php primeiro e depois index.html. Isso daqui a gente vai fazer de uma vez, mas depois eu vou explicar exatamente o que é isso. Vocês vão entender melhor. O que exatamente significa essa alteração aqui. Mas já coloquem de uma vez, né? Depois eu explico a fundo o que é. Mas assim, a grosso modo, é como se ele, em cada pasta do servidor que você for acessar, ele vai tentar encontrar, caso você não passe um arquivo específico, ele vai tentar acessar o arquivo chamado index.html. Então, como a gente está trabalhando com PHP, eu vou recomendar colocar o PHP inclusive na frente do HTML. Então, primeiro ele vai tentar achar o index.php para depois o index.html. Você pode colocar uma série de arquivos aqui, home.php, pode colocar aqui home.php, caso não tenha o index, né, ele tenta acessar o home, o início, enfim. Mas por padrão eu gosto de deixar só index.php e index.html. Por enquanto, né, obviamente. Estamos começando o desenvolvimento web.
Bom, aqui para baixo, por enquanto a gente não vai alterar nada, ok? Tem várias outras configurações aqui embaixo, eu não vou ficar entrando em detalhes disso, né? Mas depois a gente vai voltar nesse arquivo, ok? Muito bem. Então, salvou. O que eu vou fazer? Agora eu vou executar. Eu vou dar um Enter aqui. Tomem cuidado para verificar se o arquivo que vocês estão alterando é o arquivo do Apache mesmo, que vocês podem duplicar, fazer backup. Então tomem muito cuidado com se vocês não estão alterando o arquivo. Isso é um erro de programação comum, né? Você alterar um arquivo que não é o arquivo que você está utilizando. Então, confira aqui, ó, C2 pontos, Apache 24conf. Ok, é esse mesmo. Então vamos lá e vamos executar. Vamos dar um Enter. Vou clicar aqui, vou dar um Enter. Bom, então ele instalou o Apache 24 como um serviço do Windows, ok? E está instalado. Porém, ele não está rodando ainda o serviço. Como assim? Se a gente for em serviços do Windows, vocês verão o Apache 24, né? Aqui como um serviço do Windows. Aqui na interface gráfica do Windows, desse programinha aqui, nós podemos iniciar, né, o Apache aqui clicando em iniciar, né, basicamente fazendo isso, ou quem quiser vir aqui, "-k" e start. Pode escrever aqui "-k" start, né, ou somente clicar aqui iniciar. Se tudo ocorreu bem, ele vai inicializar sem erro. Se ocorrer algum problema, ele pode, né, não inicializar, dar uma mensagem de erro, enfim. Muito bem. Então, turma, vamos verificar se isso aqui realmente está rodando, né? Se está funcionando. Ó, então, o Apache, aparentemente, ele está instalado e inicializado, ok? Aí vocês podem configurar aqui em propriedades para o tipo de inicialização ser automático, ou sempre ser manual, enfim, sem problema. Aqui há uma outra, né, uma outra forma, né, run service também. Eu posso usar isso daqui também, esses parâmetros aqui na linha de comando. Ou somente start também funciona. Bom, então vamos ver se está funcionando. Para isso, antes de mais nada, eu vou vir aqui em htdocs. Nesse index.html, eu vou vir aqui em propriedades, alterar. Vou colocar no Notepad. Então, meu index.html. Vamos digitar aqui, olá mundo. Salvar. Muito bem. Então, o que eu vou fazer agora? Vocês podem, em qualquer navegador, digitar localhost, ou, na verdade, nem precisa colocar 2.80, mas, por padrão, vamos colocar isso aqui, localhost primeiro 2.80. E aí, vocês verão esse olá mundo, mas lembrando que pode ocorrer o quê? Aquele problema de caracteres, que a gente vai resolver isso depois. Ok? Depois eu vou resolver isso aqui com vocês, né? Explicar, né? Vai ter uma aula específica disso, de acentuação. Olá, mundo. Ok? Muito bem. Então, turma, não se preocupem com essa questão de acentuação nesse momento. Depois eu vou explicar como que contorna cada situação dessa, né? O importante é o quê?
está funcionando. Então, o nosso servidor, além disso, assim que vocês estiverem visualizando isso na tela de vocês, vocês terão criado o primeiro website da vida de vocês. Então, esse aqui é um website que está rodando, uma página web que está rodando no servidor Apache, ok? Mais especificamente no Apache Lounge, ok? Lembrando que esses arquivos aqui, né, nós baixamos, né, eu mandei o link para vocês, né? Muito bem. Então, essa primeira e a segunda etapa estão concluídas, né? A instalação, que é basicamente a instalação do Apache, né? Para instalar o Apache ele depende do visual, né? C++. Então, muito bem, dos pacotes, né, do Visual C++. Agora, eu preciso instalar o PHP. Bom, muito bem. Então, turma, essa primeira parte aqui está concluída. Nós vamos agora para a segunda etapa, que é a instalação do PHP. Bom, turma, só fazendo aqui também editando aqui o nosso arquivo, que depois eu vou disponibilizar para vocês. Eu coloquei aqui então a configuração, né, que a gente acabou de fazer aqui. Então em conf, vou até colocar aqui Apache também, ó, né, em Apache 2.4/conf/httpd.conf, né? Nós então fizemos essa alteração aqui e essa alteração aqui, certo? Opa, em Apache 2.4.conf. Muito bem. Então, esse Apache Lounge aqui, nós fizemos essa configuração, né? E aí, depois de efetuar isso daqui, né, nós fizemos em modo admin, nós executamos, né, cd barra cd apache 24 barra bin, pode fazer desse jeito. Depois httpd httpd.exe-k install, ok? Então altera isso aqui primeiro, depois lá em cmd, né, saia, entre no binário, numa pasta de binários, http.exe-k install, ok. Salvar. Muito bem, turma. Então, nosso arquivo aqui de tutorial sendo construído. Então, esses são os comandos aqui no prompt. Comando. Bom, agora aqui no PHP, nós vamos abrir novamente aqui o HTTP e colocar algumas informações aqui para ele, alguns códigos aqui para ele.
Muito bem, só que antes de efetuar isso aqui, o que a gente vai fazer? Antes de colocar esse comando, na realidade não é bem esse, a gente vai editar isso aqui. O que a gente vai fazer? Nós vamos lá nos nossos arquivos, certo? Vou configurar aqui. Nós vamos aqui no nosso arquivo de PHP. Vocês vão extrair PHP, certo? Vai renomear essa pasta para PHP, renomeie a pasta para PHP. Veja se não tem pasta dentro de pasta, ok. Recorta, vai lá em Apache 2.4, bin e cola aqui. Poderia ser em outro lugar? Poderia ser em outro lugar, mas aqui eu gosto de colocar o PHP dentro aqui da pasta bin, ok? Muito bem. Então, o nosso PHP, ele está aqui dentro. Eu poderia ter colocado o PHP aqui fora, mas aí vai ficar mais uma pasta aqui fora, ou colocar uma outra pasta, enfim. Mas eu jogo aqui na pasta bin, que vai funcionar beleza. Muito bem. Nesse momento, que a gente colocou o PHP aqui, nós temos que olhar um arquivozinho DLL. Nesse caso, veja que aqui eu peguei o código do PHP 7. Né, que acabou de lançar agora em fevereiro, né, o PHP 8, nós vamos, né, modificar isso daqui para o PHP 8 agora. Então, basicamente, o que vai mudar, né, é que vai mudar esse aqui PHP 8 para PHP 8. Muito bem. A pasta. Então, vamos pegar isso aqui. Vamos pegar essas três linhas. E vamos colocar lá em httpd.conf, no finalzinho do arquivo. Então, o que são essas três linhas? Onde está o arquivo de configuração inicial do PHP, qual que é a extensão dos arquivos PHP, ou seja, sobre quem que eu vou executar o interpretador de PHP, quais arquivos, então os arquivos .php, e onde que está o módulo para o Apache do PHP. Ele está em Apache 2.4, bin, .php, Se você colocar o PHP em outra pasta, você tem que atualizar isso daqui, certo? E aqui também. Ok? Muito bem, então PHP 8, Apache 2.4. Só conferindo, né? PHP 8, Apache 2.4, underline, certinho, .dll. Ok? E agora, nós vamos restartar o Apache. Muito bem. Então, eu vou restartar o Apache. Vamos salvar aqui primeiro, né? Então, salvem aqui, confiram se não tem nada para baixo, ok? Existem dois arquivos php.ini por padrão. Quando você baixa o PHP, né, existem dois arquivos de php.ini padrão. Um para quando você está em desenvolvimento e outro quando você está em produção. Ou seja, você já está com seu servidor para que outras pessoas de fora acessem, né? Já está em produção os seus websites. Então, como nós somos desenvolvedores ainda, a gente não vai colocar isso aqui online, então nós vamos usar o development. A gente não vai usar esse production, então eu vou fazer o quê? Eu vou remover. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que remover
Ou remover não, renomear, né? Renomear para php.ini. Salvar aqui. Eu vou renomear. É melhor fazer isso daqui antes de dar start lá, tá? Antes de dar start. Na verdade, o ideal é alterar isso aqui primeiro. Altera isso aqui. Apaga o development do arquivo. Certo? E aí, sim, você reinicia o Apache ou start o Apache novamente. Ok? Bom, muito bem, turma. Então, vamos aqui reiniciar. Ok? Mas caso você já tenha feito do outro jeito, não tem problema também. Ele vai resolver os problemas depois. A gente vai, inclusive, alterar esse arquivo php.ini daqui a pouco. Bom, bacana, bacana, bacana. Então, tudo certo. O PHP 8. Agora vamos testar o PHP 8. Vamos testar. Eu vou mostrar para vocês. PHP Info, né? O manual aqui do PHP. Esse website vocês vão usar bastante. Então, olha só. Eu vou criar agora, lá em Apache, htdocs, eu vou criar um novo arquivo chamado index, ou melhor, teste php.php. Vou abrir aqui. Está em UTF-8 esse arquivo. Tudo em UTF-8. Ok. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aquele PHP info, vou colocar aqui, mas antes eu vou colocar as tags de PHP. Então, vou chamar a função PHP info, lá do PHP, certo? Vou salvar isso aqui. Vou lá no nosso navegador e vou digitar teste underline php.php. Bom, se apareceu essa página aqui com essa coloração e tal, quer dizer que está funcionando, está rodando o PHP. Então o Apache agora consegue interpretar, né, com aquele módulo do PHP, ele consegue interpretar páginas em PHP. Porque por padrão ele não consegue interpretar. Quer ver? Vou fazer um teste aqui com vocês. Eu vou lá no HTTPD aqui e vou comentar e comentar. Vou restartar o Apache. Faltou salvar, né? Deixa eu salvar aqui. Vou restartar o Apache. Restartei o Apache. Bom, restartando o Apache, eu vou fazer um Shift F5 aqui nessa página. Olha o que aconteceu. Ele achou que isso aqui era um texto. Porque ele não reconhece essa tag PHP. O Apache ele não reconhece código PHP. Então, quando ele não reconhecer uma determinada tag, ele vai simplesmente imprimir ela em tela. Ok?
Então, por isso que temos que configurar o PHP aqui no Apache, né? Para ele identificar o PHP. Vou restartar o Apache. E aí sim, pronto. Então, tá restartado. Index.php, vamos lá na nossa página. Então, vou fechar aqui o Sublime e tal. PHP Info. Vamos colocar aqui localhost barra teste php.php. Funcionando novamente, certo? Então, tem várias informações. Ó. Olha onde está o php.ini. Isso aqui é muito importante. E aí tem uma série de informações de como que o PHP está configurado. Ok? Muito bem. Bom, eu poderia fazer também algo mais simples, né? Para testar o PHP. Eu poderia dar um echo aqui. Olá, mundo. Ok? E aí, um Shift F5. Olha lá. Olá, mundo. Ok? Beleza, turma. Então, vamos voltando aqui, né? No nosso tutorial. Então, está correto. Então, em poderíamos dar um. Não fica muito bom editar aqui, né? Já tinha até colocado. Ok. Na pasta do PHP, muito bem. Bom, turma, então nós aqui atualizando o nosso tutorial, né? Nós terminamos de instalar o Apache e o PHP. O nosso próximo passo agora é claro que vamos depois configurar o nosso PHP, né? Aqui em bin, no php.ini. Eu vou mandar abrir sempre o Notepad. Então, eu vou fazer algumas configurações aqui no PHP também. Vamos fazer de uma vez? É claro que depois a gente vai, né, mais para frente, a gente vai voltar nesses arquivos, mas algumas configurações a gente já pode efetuar aqui.
Bom, então a primeira configuração é aumentar o tamanho do post, né? Do tamanho máximo. Vamos colocar 50 MB. Ok? Depois vocês podem personalizar isso aí. Ah, deixa eu colocar aqui então. Em php.ini. Algumas configurações. Ok. Depois a gente vai alterar essa user mas nesse momento agora, em relação às extensões, né? Vamos colocar o link inteiro das extensões. Vamos só executar aqui para ver se a barra é invertida mesmo, só para garantir. Ok. Existem diversas configurações, né? Mas a gente não vai. Por exemplo, depois a gente vai fazer essa daqui também de. Bom, aqui vamos colocar também 50 MB. Antes. Nesse arquivo, ponto e vírgula, que é o comentário. Aproveitar, vou dar uma reiniciada aqui já também. Bom, e aí nós vamos habilitar algumas extensões. Vamos habilitar o file info, o mbstring, o exif, o mysqli, o pdo mysql. Por enquanto só esses. Depois a gente pode habilitar outras extensões. Vamos só reiniciar aqui para ver se ele vai encontrar. Encontrou. Muito bem. Então são várias outras configurações que a gente não vai mexer. Só dar uma conferida. Tá. Ok? Beleza, turma. Então, basicamente são essas as configurações que vamos fazer neste momento. Então, eu vou pegar lá. mbstring.
Isso aqui inicialmente, tá? Uh, seu URL também a gente pode trabalhar também com isso, mas depois a gente habilita. Podemos habilitar também de uma vez. Muito bem, se eu descomentei, então ele vai habilitar a extensão, cada uma delas. Bom, vamos dar mais uma reiniciada aqui, só para ver se está tudo funcionando ok. Pronto. Beleza, turma. Então, está instalado e configurado inicialmente nosso PHP. Obviamente, tem diversas configurações que podem ser feitas, mas nesse momento agora a gente não está preocupado com tudo, né? Vamos só colocar para funcionar mesmo. Bom, vamos então à instalação do nosso SGBD. Então, a parte PHP instalados, agora vamos efetuar a instalação do MySQL, que é o nosso SGBD, nosso sistema gerenciador de banco de dados. Então, eu vou começar a instalar ele aqui. Eu desinstalei o meu já aqui, né? Vou começar do zero. Então, permita a execução dele. Permitir também. Bom, eu gosto de sempre ir em custom. Sempre quando tenho a possibilidade de customizar, eu sempre gosto de selecionar essas opções, ok? Verificar, analisar e escolher cada uma das opções que o software de instalação nos fornece. Bom, vamos a Next e verificar aqui. Ó, eu quero instalar o MySQL Server, obviamente, né, o 8.0.23. Então, joga ele para cá. Existem diversas aplicações que vêm junto com o MySQL. Eu quero o Workbench, que vai ser fundamental para a nossa disciplina. Isso aqui não. O Shell é importante instalar. O router não. A gente não vai trabalhar com o router. Esses conectores aqui para conectar com outras linguagens a gente não vai instalar por enquanto. Agora, se vocês quiserem utilizar Python, aí vai ter que instalar, ok? Beleza. Não na aplicação, mas comunicar o software direto com o banco de dados. Aí você vai ter que instalar algum desses connectors aqui, ok? Mas depois a gente explica isso mais a fundo, né? Então fica muito confusa a instalação. Vamos instalar a documentação. Sempre é bom ter a documentação, né? Agora, exemplos e amostras, eu não vou instalar isso aqui não, ok? Não é necessário para gente. Então, é o server, é o Workbench, é o Shell. Basicamente são esses. Esse Advanced Options aqui é só, né, para ver onde que ele vai ser instalado. Eu não vou, isso aqui eu vou deixar padrão. Então, Next. É que como já tem uma versão instalada, eu apenas desinstalei ela normal,
Então ele fica ainda resquícios, né, da versão antiga. Então isso aqui pode não aparecer no de vocês, ok? Ok. Executar. Eu já fiz o backup do banco de dados, ok? Da configuração. Bom, vamos aguardar aqui um pouco. Bom, turma, então, instalado, né? O tempo vai variar de equipamento para equipamento. Vamos dar next. Tudo ok aqui. Next. Next. Eu vou configurar agora para a máquina de desenvolvimento, né? Não é um servidor. Esse meu equipamento não é um servidor e não é um computador servidor dedicado para banco de dados. Então é uma máquina de desenvolvimento. Então ele não vai gastar recursos a nível extremo, né, da máquina. Ele vai fazer o balanceamento. Bom, vamos marcar isso aqui, ó, mostrar opções avançadas, né, e de login. Isso aqui tudo, pode deixar tudo normal, 3306, ok. Next. Bom, eu também recomendo deixar esse método de password mais robusto, né? Então, isso daqui é caso que você queira manter uma compatibilidade com o MySQL 5, mas eu recomendo usar a nova versão de criptografia. Next. Muito bem. Então, como eu já tinha instalado, eu já tenho um password. Então, essa telinha aqui pode ser diferente da de vocês. Eu vou dar um pause aqui para digitar, né?
Bom, então, turma, eu chequei que o password pode aparecer uma outra telinha pedindo para que você entre com o password e depois confirme. Next. Aqui pode deixar tudo padrão também. Tudo padrão. E execute. Bom, lembrando que o que pode dar de diferente de um para o outro é a questão do. Então, finish. É a questão do password. Ok? Da criação do usuário, enfim. Então, next. E finish. Bom, então está funcionando, né? Aqui está o shell do MySQL Shell. Vou fechá-lo. Bom, se tudo deu certo, vai abrir o Workbench e aí você pode clicar aqui nesse ícone de instância local e pode ser que ele te peça para inserir inserir a sua senha, ok? Então insira a sua senha, salva e ele vai entrar, ok? Bom, basicamente a instalação do MySQL ela é essa. Óbvio que vamos fazer diversas configurações aqui ao longo da disciplina, mas se abrir o Workbench é suficiente para a próxima aula da nossa disciplina, ok? A gente vai configurando passo a passo. Então podem fechar, ok? Então nosso arquivo aqui do tutorial. Instalamos o Community Server do MySQL. E agora nós vamos instalar o PHP-MyAdmin. O PHP-MyAdmin é o mais fácil de instalar. Nós vamos. Na verdade, nós não vamos instalar ele. Apenas nós vamos colocar ele na pasta de websites, porque o PHP-MyAdmin ele é um website. Então eu vou pegar o PHP-MyAdmin. Aqui a gente pode deletar aqui. Eu vou extrair, né? Vamos esperar um pouquinho, beleza. Eu vou renomear para PHP-MyAdmin essa pasta. Na verdade, aqui, ó, isso tem que tomar cuidado, é pasta dentro de pasta. Nós vamos pegar essa pasta. Cuidado para não pegar a pasta de fora, essa pasta de dentro. Nós vamos recortar ela daqui, levar para o Apache htdocs, que é aqui que ficam os websites. Nós vamos colar aqui. Então, confira se não há uma pasta dentro de outra pasta, tipo PHP-MyAdmin dentro de PHP-MyAdmin. Ó, eu estou aqui na pasta htdocs, tem só uma pasta PHP-MyAdmin e já tem os arquivos do PHP-MyAdmin, inclusive o index.php já aqui. Ok? Bom, para eu testar, vou escrever php myadmin. Então, a gente precisa instalar uma extensão, né, no PHP, mas veja que ele já entrou, né, no PHP myadmin. O que falta é a gente habilitar a seguinte extensão, né, do PHP OpenSSL. Então, vamos habilitar essa extensão para o PHP myadmin e vamos ver o que ocorre. Antes não precisava, né, habilitar essa, agora precisa. Então, vamos lá no php.ini, ver aqui, php.ini, lá embaixo, não, aqui mais para o meio, aqui. Então, OpenSSL, nós vamos habilitar a extensão, vamos ver se vamos reiniciar o Apache.
Shift F5, pronto, foi. Então, vamos colocar aqui mais uma, né, na lista, o OpenSSL também. Agora é necessário por conta da nova versão do PHP-MyAdmin. Então, antes do MySQL aqui, antes do PDO, né, depois do MySQLi, então vamos colocar aqui, só para seguir uma ordem, né? Ok. Então, com isso, nós também instalamos o nosso PHP-MyAdmin. Lembrando que, para efetuar o login aqui, a gente vai... nós vamos fazer algumas alterações ainda no nosso banco de dados, ok? Mas o importante é chegar nessa telinha aqui. Então, chegando em todas essas telas que foram apresentadas, você tem o básico dos softwares instalados e configurados. Mas, óbvio que existem diversas outras configurações, além de configurações de segurança, módulos de segurança e uma série de outros detalhes técnicos para quando realmente for colocar isso no ar, numa aplicação real. Mas para a gente aprender aqui de forma didática, tá suficiente, ok? Claro que terão sim outras configurações ao longo da disciplina, mas neste primeiro momento, o ideal é que todos estejam neste estado. Certo, turma? Ok? Então, vamos reiniciar aqui só mais uma vez o Apache e só para verificar se tudo está ok. Certo. Então, a nossa aula de instalação de softwares termina aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. Até a próxima aula.